Os Astati, os mais inexperientes da infantaria pesada, os segundos a entrar em combate da legião, mas os primeiros a fazê-lo corpo a corpo. Conheça sua origem, seu equipamento e sua função aqui e agora. A origem dos Astati remonta às reformas de Camilo, após a derrota romana em 387 a.C. diante dos gauleses, e a unidade foi mantida até as reformas de Caio Mário do 100, 7 a.C., embora seja verdade que tiveram variações. O termo Astati, ou asteros em espanhol, vem da palavra asta, que é uma lança usada pelos romanos. Portanto, podemos deduzir que no início esses homens estavam armados com lanças, ou seja, eram lanceiros. E isso é assim porque Camilo reformou o exército sem querer abandonar completamente as falanges, porque as estavam usando até o momento. É por isso que, embora tenha sido introduzida outra forma de organização, eliminando a falange como tal, a lança foi mantida. No entanto, em algum ponto, entre 387 e 315 a.C., os Astati abandonam suas lanças e se tornam espadachins. Veremos isso depois com as armas. Os Astati eram dos cidadãos pobres da República, embora não fossem os mais pobres, pois este título pertencia aos Véletes, que, se você não os conhece, pode fazê-lo agora mesmo, clicando no link que aparece na parte superior da tela. Junto com os Bélites, eram os mais jovens e inexperientes do exército. Poderíamos dizer que Bélites e Astati tinham a mesma experiência militar, só que uns tinham mais poder aquisitivo que os outros. Para entender a organização do exército consular, incluindo as centúrias, os manípulos, as turmae e a hierarquia de comando, clique no link disponível na parte superior da tela. Comecemos agora a analisar o equipamento militar desses homens. Vamos primeiro com as armas ofensivas. Como dissemos no início, eles carregavam lanças, que eram longas lanças usadas pelas antigas franjas romanas, mas rapidamente passaram a usar espadas. Essas espadas eram muito semelhantes à copes que os etruscos usavam, que por sua vez era a que os gregos usavam. Essa espada que vemos na tela, que tinha uma boa capacidade de corte, mas conhecendo a forma de lutar dos romanos, eles não precisavam de capacidade de corte, mas sim de perfuração. Por isso, após conhecerem as espadas usadas na Hispania, as legiões trocaram suas copes pelas famosas gladios. Brutalmente eficaz para penetrar nas proteções inimigas e para combater, da maneira como os romanos faziam, em formação fechada e atrás de um muro de escudos. Agora chegamos a uma arma também muito icônica dos romanos, o pilum. Aqui vou fazer uma observação sobre um erro que vi nos comentários, bastante repetitivo. Se é no singular, diz-se um pilum, enquanto que se é no plural, diz-se pila. Um pilum, dois pila. Certo! Tendo isso claro, vamos prosseguir com a arma. O pilum era uma lança pesada que os legionários atiravam sobre o inimigo durante a carga, aproveitando a velocidade que o inimigo carregava. Para aumentar a capacidade de perfuração desses projéteis, obviamente, eles também podiam atirá-los em um inimigo estático. Cada legionário carregava 2 pilas. Uma obra de engenharia que esses pilas tinham é que quando se cravavam no escudo inimigo, esta parte da ponta, que era frágil, dobrava-se pelo peso da madeira. O que temos é que a ponta perfurou, mas o pilum dobrou, tornando o escudo inútil. Também se tornava muito difícil extrair o projétil, então o inimigo acabava jogando o escudo no chão. Em relação ao escudo, os romanos carregavam o escutum, que era um escudo ovalado e com curvatura. Este escudo pesava entre 7 e 10 quilos e cobria do ombro ao joelho. Era formado por 2 lâminas de madeira cobertas com lona e pele de bezerro, tal como relata Políbio. As bordas estão cobertas de ferro, de forma que os golpes inimigos não possam partir em 2. O escudo. Além disso, essa proteção de ferro impedia que o escudo apodrecesse ao estar apoiado no chão. A propósito, você está inscrito? Então venha, inscreva-se e junte-se à Guarda Hispânica para não perder nenhum vídeo do canal. Estamos te esperando. Bom, vamos lá, continuemos
porque agora vamos falar sobre as proteções. Temos a armadura mais básica que os romanos usavam, o pectoralis, que é o que vemos na tela. Esta consistia apenas em uma placa metálica na altura do tórax, presa ao corpo por meio de correias de couro. Esta placa era feita de bronze ou cobre, e sua função era evitar que uma estocada inimiga pudesse atravessar o coração ou os pulmões do legionário. O resto do torso ficava desprotegido. Se um astati tivesse dinheiro suficiente, poderia pagar por uma cota de malha de ferro, embora não fosse nada comum entre os astati. Pelo que mencionei anteriormente, eles não tinham muito dinheiro. Esta cota de malha é chamada de lorica jamata. Vamos agora com as pernas. Os astati usavam a ocre, que era uma greva de origem grega feita de metal, já que, novamente, os astati não podiam arcar com muitos gastos. Eles só tinham uma e a colocavam na perna esquerda. Por quê? Na perna esquerda? Porque era a perna mais avançada em combate, era a mais próxima do inimigo. Assim como antes, se um legionário tivesse mais dinheiro, poderia comprar uma segunda greba para a perna direita. Para os pés, eles não tinham proteções, mas sim um calçado adequado que permitia realizar longas marchas e, ao mesmo tempo, era suficientemente confortável para lutar em batalha. Este se chamava caliga ou caligai, no plural, são sandálias como as que são mostradas na tela, com pregos na sola, para permitir que o legionário plante o pé no chão e possa exercer mais força para a frente durante a batalha. Por último, resta proteger a cabeça, e isso era feito com a galéa, neste caso, um capacete muito básico, feito de bronze ou cobre. Existiam vários modelos, mas o mais comum era o Monte Fortino, que é o que está sendo mostrado na tela. O pivô, que se vê acima, servia para adicionar até 3 penas verticais ao capacete. Além disso, nas laterais, havia 2 dobradiças que permitiam aumentar a proteção da cabeça. Se o Astates pudesse pagar, poderia comprar 2 protetores faciais para proteger os lados do rosto, como podemos ver na imagem que está agora mesmo na tela. E qual era a função do Astates? Eles eram a primeira linha de combate corpo a corpo, responsáveis por receber e absorver o impacto do ataque inimigo. Em seguida, espetavam os inimigos por entre os escudos frontais. Em um mundo ideal, os Astates seriam suficientes para derrotar o inimigo, mas isso quase nunca acontecia, pois lembremos que os Astates eram os mais inexperientes da legião. Quando os Astates pareciam estar cansados ou começavam a ser superados pelo inimigo, era dada a ordem e os Astates se retiravam. Após os príncipes, que então entravam em combate, os Astates aproveitavam para descansar e recuperar as forças, pois era provável que voltassem a ser lançados à frente quando a segunda linha estivesse cansada. Dessa forma, sempre havia soldados frescos para serem lançados ao combate, ao contrário do inimigo, que normalmente não contava com este sistema de substituição da frente. Com o tempo, os Astates podiam ganhar experiência e passar a fazer parte da segunda linha. Os príncipes. Eu me referi a eles como infantaria pesada, e isso é assim, porque se os comparamos com os velites, são pesados, mas dentro da infantaria, corpo a corpo. Ou seja, dentro dos Astati, príncipes e triários, os Astati eram os mais leves de equipamento. E agora você dirá, bem, este vídeo supostamente fala sobre os Astati e os príncipes, mas só apareceram os Astati. Sim, eu te conto. O equipamento é o mesmo, com algumas diferenças. O capacete, neste caso, costumava ter proteções faciais, pois os príncipes podiam se dar ao luxo. E os adornos que eles usavam podiam ser feitos de caudas de cavalo ou de penas com as mesmas cores dos Astati. Os príncipes costumavam usar não uma, mas 2 grevas, uma em cada perna. E em relação à armadura, a grande maioria usava lorica ramata, que protegia todo o torso do legionário, bem como um pouco abaixo da cintura, como se vê na tela. Todo o resto é idêntico. Bem, os príncipes já eram veteranos do mundo militar. Ao contrário dos Astati, que eram bastante inexperientes, por isso eram capazes de resistir por mais tempo ao inimigo em batalha.
tendo uma qualidade superior. Posicionavam-se na segunda linha ou na terceira, se contarmos os Velites, e eram responsáveis por substituir os Astati quando estes eram superados ou simplesmente estavam exaustos de combater. E até aqui o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e aprendido algo interessante. Se for assim, você já sabe, dê um like e se inscreva para não perder nenhum vídeo.